Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o terceiro vídeo que falamos sobre LGPD. Quem não assistiu os vídeos anteriores, dá um pulinho, assista os vídeos da sequência para entender melhor o assunto. Não temos a pretensão de ser melhor que A ou B falando sobre LGPD. Trazemos aqui nossa experiência de projetos que já vimos trabalhando com relação à privacidade de dados, proteção de dados e agora falando sobre LGPD na lata. Vamos à parte 3. Então, dando continuidade ao projeto, vamos ver o que falamos no vídeo anterior. O que é tratamento de dados, atores descritos na lei, agentes de tratamento, titular de dados pessoais, segundo a LGPD, sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador da legislação, siglas, algumas siglas utilizadas na lei e na implantação do seu projeto ou do seu programa de governança da privacidade. Tiramos um trecho aqui da própria lei, que é o objetivo da lei. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, não só nos meios digitais. Se você tem arquivos ou se você tem documentos com dados pessoais em arquivo físico, papel, também estão contemplados nessa lei. Não só aquilo que você tem de banco de dados, ok? Aquele arquivo de papel que está lá no cantinho, aquele armário, aquelas pastas. Todos esses documentos que contemplam dados pessoais, independente de digitais ou não, por isso que a lei diz que é inclusive nos meios digitais. Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, novamente, pessoa natural, qualquer pessoa, eu, você, e pessoa jurídica de direito público ou privado, ou seja, a lei se aplica para todos, tanto para empresa pública ou privada, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, todos estão debaixo dessa lei. Órgão público ou privado, pessoa natural, eu ou você, se a gente tem um fichário com nome, endereço, e-mail lá na nossa quitanda, se anotamos os nossos clientes no papel de pão, se você trabalha num condomínio e controla a entrada e saída e coleta dados pessoais ali, ou numa portaria de algum prédio, de um prédio comercial, tudo isso, todos esses órgãos, todas essas pessoas estão debaixo dessa lei, ok? Então, o que são dados pessoais? Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, mesmo que você tenha um apelido, um codinome, um nick, como as pessoas gostam de chamar, um login que consiga identificar uma pessoa, mesmo que não diretamente, mas através de algum outro mecanismo, então ele se torna identificável. Então, ou o dado direto, o nome, o CPF, o endereço, o e-mail, são identificados por aquele documento, ou identificável por algo que você diretamente olhando não identifica, mas através de um outro mecanismo você consegue identificar. Tranquilo aí? Dúvidas? Lembrando, vão deixando nos comentários ou me mandando e-mail e a gente vai sanando. Não quero que fique ninguém com dúvida. Teremos todo o prazer em responder a todos vocês. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, dado
biométrico quando vinculado a uma pessoa natural, ou seja, se aquele dado está vinculado a você, sexo é um dado avulso, tá? Enquanto ele está sozinho. Se ele estiver vinculado a você, é um dado pessoal e é um dado pessoal sensível. Vamos traduzir em miúdos aqui na lata o quê? Aquilo que pode te trazer algum tipo de constrangimento. O sexo, em algum momento, você não pode porque você é mulher, você não pode porque você é homem. Você tá lá descrito o seu peso, você não pode porque você está com sobrepeso, você não pode fazer isso porque você está com a idade avançada, você não pode ocupar essa vaga por causa de A, B ou C, ou que traga algum tipo de constrangimento ou exposição. Esse dado é um dado pessoal sensível. Há uma discussão bem legal até sobre foto. Foto, aqui no Brasil ainda é discutido sobre ser dado pessoal ou dado pessoal sensível. Na Europa, na Alemanha, eles já entenderam como um dado pessoal sensível. Beleza. Para nós aqui no Brasil ainda está em discussão. Ou ele é um dado isolado de uma pessoa, ou ele é um dado sensível. Por quê? Porque através da foto você pode identificar origem racial ou étnica de algumas pessoas. Então, alguns legisladores consideram, alguns juristas consideram como um dado sensível e outros não. Outros acham que só é um dado pessoal quando consegue identificar. Se a foto for achada em algum lugar e não conseguir vincular ela a ninguém, alguns acreditam que não seja um dado. Mas é uma discussão e provavelmente mais para frente a NPD vai se manifestar sobre esse caso. O que não são dados pessoais? Dados de empresas ou instituições. Nome da instituição, da empresa, razão social, CNPJ, são dados públicos, então não são dados pessoais. Segredo de negócio é um dado criterioso, sigiloso, mas não é um dado pessoal. Dados anonimizados. Nós vamos falar mais à frente sobre anonimização, mas o dado anonimizado, um dado mascarado de forma irreversível, ou seja, a partir desse momento ele não consegue identificar a uma pessoa, então ele não é mais um dado pessoal. Beleza? Vamos lá. Os princípios descritos na LGPD, os princípios de privacidade e proteção de dados descritos na lei são observar a boa-fé, a finalidade com que se coleta esses dados, com que se trata esses dados, a necessidade de ter essa coleta de dados. Você muitas vezes coleta dados excessivos. Antigamente a gente tinha como premissa quanto mais melhor, e para leis de proteção de dados, não só a LGPD, quanto menos melhor, ou seja, colete apenas aquilo que é necessário para atingir a finalidade que está descrita ou que você precisa atingir. Então, boa-fé, finalidade, necessidade, nós vamos falar sobre isso separadamente mais para frente, só dando um overview geral. Livre acesso aos dados, ou seja, o titular precisa ter acesso aos dados que a empresa coletou. A empresa vai dar um login e senha para ele entrar? Não, seria expor demais, mas ele pode solicitar e a empresa tem que disponibilizar para ele esses dados no formato de boa qualidade, como está aqui. Um outro princípio é a qualidade de dados. Então, o livre acesso, a pessoa precisa, ela tem o direito de saber quais são esses dados em um tempo hábil. A qualidade desses dados precisa ser boa. A empresa precisa ser, ou o órgão precisa ser transparente com aquilo que ele faz, com a finalidade
que ele usa esses dados, então precisa ter transparência, precisa tratar esses dados com muita segurança, precisa ter prevenção de incidentes ou de violação aos dados pessoais, precisa ser de forma não discriminatória e precisa de responsabilização e prestação de contas quando houver uma discriminação, um vazamento, um incidente, um acesso indevido. Então, esses são os 10 princípios descritos na LGPD. Algumas definições. Conformidade é estar aderente à lei, à LGPD, que é a Lei 13.709. Consentimento é a transferência de direito de uso dos dados. Esse consentimento, vocês vão ver muito em sites, é uma das 10 bases legais ou uma das 10 hipóteses legais descritas na LGPD. Então, o consentimento é uma dessas bases legais. Então, é a transferência de direito. Quando você entra no site e concorda com o uso dos seus dados, você está dando consentimento, você está consentindo, permitindo que a empresa use os seus dados pessoais. Controlador, falamos no vídeo anterior também, que é o responsável pelos dados coletados. Dados pessoais, que é relativo à pessoa, nome, telefone, sexo. Lembrando que aqui o sexo é um dado pessoal, mas é um dado pessoal sensível. Encarregado de dados, que é o mesmo DPO lá na nossa GDPR, que é o responsável pelos dados pessoais, e na LGPD ele é denominado como encarregado de dados. Gap, que é uma falha, uma vulnerabilidade no tratamento de dados, ou seja, uma lacuna ali, uma brecha por onde pode haver um vazamento, um acesso indevido ou coisas do tipo. O inventário, que a gente pode chamar de inventário de dados, que é o levantamento do ciclo de vida dos dados pessoais e seus processos de tratamento. É quando o dado entra na sua empresa, por onde ele passa, seja por planilhas, seja por documentos manuais, seja por sistemas, banco de dados. Então, esse é o ciclo de dados que ele faz, desde o seu nascimento dentro da empresa até a hora que ele é eliminado ou anonimizado. Finalidade, nós falamos agora há pouco, como e para que esses dados são utilizados. O operador é aquele que trata os dados em nome do controlador, pode ser um dos fornecedores, falamos também sobre isso no vídeo anterior. Plano de ação, que é o planejamento para mitigação e eliminação de gaps ou algum tipo de risco relacionado ao dado pessoal. Processos de negócio são as atividades exercidas pela área e falamos no vídeo anterior também sobre o focal, que é quem normalmente conhece os processos de negócio da área. Então, o responsável pela área, que é o dono do processo, então nós temos a figura do focal, que vai apoiar o DPO, o encarregado de dados, ou o comitê nesse levantamento de informações, e tem o dono do processo, que é o responsável pela área de negócio a qual o focal faz parte. Mapa de risco é um mapeamento de risco de violação de dados pessoais, ou seja, juntamente com os gaps, podem ter riscos relacionados e o seu grau de nível, o seu grau de risco e as formas de mitigação. Então, tem que ser feito esse mapeamento e as formas de controle ou mitigação desses riscos. Titular, também falamos no vídeo anterior, que é a pessoa ao qual os dados são coletados, ou seja, o dono dos dados. Aqui o titular de dados pessoais para a LGPD. Temos outras definições que são dado anonimizado, anonimização, banco de dados, bloqueio, eliminação, transferência, relatório de impacto de dados pessoais. Então, se quiserem ter esses documentos que a gente está apresentando, é só solicitar na descrição, deixando um contato ou mandando um e-mail, e nós teremos todo o prazer em responder.
É importante que vocês comentem também sobre os vídeos, sobre as dúvidas, para que possamos apoiá-los. Continue conosco nos próximos vídeos. Teremos, como eu disse, uma sequência de vídeos falando sobre a LGPD, sobre a forma de implantação do seu programa de governança da privacidade, que é esse programa que vai orquestrar todo o ciclo de vida dos dados pessoais dentro da organização. Então, nos acompanhe nos próximos vídeos, curta, comente, se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.